up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos e hoje vamos dar aqui um salto à infame análise técnica para falar sobre canais. E o que é um canal? Não, eu não estou a falar dos canais da televisão. Um canal, associado à análise técnica, é um padrão poderoso mas pouco utilizado que combina diversas formas de análise para mostrar aos traders não só pontos potenciais de entrada e saída nas posições, mas também algum risco associado à operação. E um canal define-se quando o preço de um ativo se move entre duas linhas de tendência paralelas. A linha de tendência superior junta as máximas de oscilação do preço, enquanto a linha de tendência inferior junta as mínimas de oscilação. E existem essencialmente três tipos de canais. Um canal ascendente, que indica que o preço do ativo está a subir, o canal descendente, que indica que o preço do ativo naturalmente está em queda, e o canal horizontal, que indica que os preços estão a lateralizar ou estáveis. Ora, isto é muito parecido com o que já tínhamos visto no episódio sobre as tendências, no entanto, com a definição de canais podemos colocar no gráfico alguma informação adicional. E eu vou usar o gráfico mensal da Jerónimo Martins para um exemplo prático. No TradingView, vamos ao menu da esquerda, escolhemos canais paralelos e traçamos uma linha que liga aqui os mínimos do preço desde 2009. Depois arrastamos o indicador até tocar nos dois máximos do preço que vemos na imagem. E temos o nosso canal, a que, dado o intervalo temporal, podemos chamar carinhosamente de canal macro. É importante que percebam que para definir um canal precisam sempre de pelo menos 4 pontos, 2 mínimos e 2 máximos. Também é natural que nem sempre as oscilações do preço se encontrem 100% dentro do canal, mas já vamos ver o que é que isso significa mais lá para a frente. Mas então, o que é que nós vemos aqui no gráfico da Jerónimo Martins? Vemos que a evolução do preço desde 2009 até os dias de hoje ocorreu, na sua maioria, dentro deste canal. Pontualmente, a ação toca na linha de tendência inferior, naquilo que é um comportamento oscilante, entre a parte superior do canal e a parte inferior. Podemos dizer com 100% de certeza que daqui a 10 anos o preço da ação vai continuar dentro deste canal? Não, não podemos, mas podemos afirmar que, uma vez analisados os fundamentais da empresa e em caso de que sejam positivos e se trate de uma empresa de qualidade, é muito provável que o preço continue a mover-se dentro deste intervalo. Reparem também que indicadores que já vimos noutros episódios, como o MACD ou o RSI, ajudam a confirmar estes pontos pivô em múltiplas ocasiões. E como é que podemos abraçar este novo conhecimento e desenhar aqui uma estratégia à volta do mesmo? Intuitivamente, é fácil perceber que quando o preço toca no limite superior do canal, a probabilidade de existir uma correção é forte. E é tão mais forte consoante a duração do canal e a quantidade de vezes que já foi testada. Da mesma forma, quando o preço toca no limite inferior do canal, a probabilidade de assistirmos a um ressalto no preço é elevada e pode ser tecnicamente aproveitada. Obviamente, esta estratégia estará muito mais próxima do sucesso se, como eu mencionei, os fundamentos da empresa sejam consistentes, aproveitando dessa forma as oportunidades que rumores, notícias ou cenários económicos vão criando ao longo do tempo. Vocês podem ver que este é um cenário macro, temos uma janela temporal mensal, mas podemos eventualmente aplicar a mesma estratégia, janelas temporais semanais ou diários, e assim definir outros canais para trades não tão longas. E eu quero mostrar-vos um exemplo da Ulta Beauty. Reparem como em 2021 o preço quebrou a tendência que trazia e moveu-se na lateral ou lateralizou até inícios de 2023. Esta lateralização poderia ser confirmada se desenhássemos um canal precisamente com as regras que vos mencionei, e a imagem é esclarecedora. Trata-se de um canal horizontal com vários testes à zona superior, mas que só confirmou a saída da mesma em outubro de 2022. Várias velas fora dos limites do canal com um MACD positivo mas nada normal e um RSI fora da zona de sobrecompra dão-nos a indicação de que o preço muito provavelmente vai continuar a subir. O mesmo gráfico semanal da Hershey's, por exemplo, mostra-nos uma tendência positiva que sofreu uma ruptura na zona de suporte em julho do ano passado, dando assim sinal de uma correção mais agressiva. Passando para um exemplo de um canal descendente, podemos ver o da American Tower. Reparem aqui como a tendência negativa que trazia desde 2021 começou a dar sinais de inverter e o preço saiu desse canal descendente há coisa de 3 semanas mais ou menos, com o MACD
MACD e o RSI, ainda em zonas intermédias, é bem possível que o preço continue a mostrar uma tendência positiva nas próximas semanas. O volume também pode ajudar a confirmar ou não estes movimentos, já que rupturas dos canais normalmente estão associadas a volatilidades no preço que são causadas por volumes acima da média. Mas vamos aplicar o que aprendemos hoje diretamente no gráfico semanal do S&P 500 e tentar descortinar alguma informação. E eu vou traçar aqui uma linha que ligue todos os mínimos desde 2020, ou se quiserem, desde a pandemia. Esta linha estende-se para unir vários máximos ali no período de 2022 e temos o nosso canal definido. Podemos ver que houve uma ruptura em 2021 que serviu de apoio posteriormente, mas durou pouco tempo e que, entretanto, este canal já testou o suporte 3 vezes no total, o que acaba por lhe dar alguma força. Atualmente estamos na parte superior, com o MACD e o RSI em valores elevados, o que, tudo junto, sugere uma correção potencial no preço, que, digamos, respeitando o tal suporte, poderia facilmente chegar à zona dos 4.500 ou 4.600 pontos, o que seria uma queda de 18%. No entanto, isto não é uma ciência exata. Qualquer evento disruptivo externo ao mercado pode deitar ao lixo tudo isto que eu acabei de vos dizer. Guerras, pandemias, recessões económicas, tudo isso tem o poder de lançar o pânico nos mercados e não há análise técnica que lhes resista. Aliás, pessoalmente eu uso este tipo de análise apenas como apoio complementar à análise fundamental que eu partilho convosco nos episódios sobre empresas, com o objetivo de encontrar um ponto ótimo de entrada e nada mais do que isso. Assim que façam sempre as vossas análises antes de começarem a comprar ou vender tudo o que mexe, só porque o preço está a tocar numa linha imaginária. Esta semana assistimos a um pequeno terremoto nos mercados, com perdas em toda a linha. Os índices europeus sofreram bastante ao apresentar perdas superiores a 4%. Os Estados Unidos andaram entre os 2% a 3% de perdas e só mesmo meia dúzia de índices é que escaparam a esta onda vermelha. 2023 foi um ano recorde para o turismo em Portugal, onde este setor representou mais de 9% do valor acrescentado bruto no nosso país e foi mesmo responsável por metade do crescimento do PIB. Eu sou da opinião de que um país que cada vez mais se torne dependente do turismo não é um país com crescimento sustentável, porque o turismo ou os empregos à volta do turismo estão associados a baixos rendimentos, pouca ou nada investigação e desenvolvimento e, portanto, não contribui muito para o aumento da produtividade nacional. É uma bandeira que no curto prazo é muito bonita de acenar, mas no longo prazo não traz prosperidade. Basta olhar para países onde o peso do turismo é semelhante ou superior ao nosso. Lá fora, o Banco do Japão está a mudar a política monetária ao decidir aumentar as suas taxas de juro e assim fechar o intervalo da atratividade entre o iene, o euro e o dólar, por exemplo. Esta trajetória antagónica às políticas dos outros bancos centrais que estão ou se preparam para reduzir as suas taxas de juro dão alguma força a um iene moribundo e nós podemos ver precisamente o reflexo no par dólar-iene, com o dólar a perder força de forma agressiva nos últimos dias. Por cá, a nossa economia mostrou uma estagnação no segundo trimestre, no que respeita à comparação com o trimestre anterior, mas que, se compararmos com o que foi o contexto nos anos de 2022 e 2023, vemos que é precisamente o mesmo comportamento. Depois de crescimentos significativos no primeiro trimestre, a nossa economia arrefece no segundo trimestre. É verdade que a taxa de desemprego também aumentou, o que não ajuda muito à perspectiva otimista, mas ainda é muito cedo para dizer que estamos a entrar numa recessão, pelo menos em Portugal. No que toca a dividendos, a Federal REIT subiu o dividendo em 1% e a Intel suspendeu o seu a partir do próximo trimestre, o que, a somar ao facto de ir cortar mais de 15 mil empregos, ajuda a pintar um sinal de desespero no curto prazo. Veremos se a primeira metade de 2025 traz alguma boa notícia para inverter esta tendência, mas definitivamente a empresa está a passar um mau bocado e a pagar um preço elevado por isso em bolsa. A nível de compras, eu esta semana reforcei o portfólio na empresa Heineken a 70 euros por ação, neste caso na empresa Holding, depois de uma correção no preço de 8%. Aqui a empresa parece-me ter uma clara vantagem competitiva no que é a cerveja premium. Eu pessoalmente sou um cliente assíduo e os resultados que apresentou não foram, na minha opinião, negativos, pelo que eu considero que esta queda, e aqui eu reforço que isto não é uma recomendação de investimento, foi injustificada. Já o portfólio fechou a semana nos 47% de valorização, com 86 dólares recebidos de dividendos em julho e 13 no que levamos de agosto. E é tudo por hoje. Já sabem que podem ajudar este projeto deixando o vosso like, seguindo-me nas redes sociais Instagram e Patreon, onde eu subo mais conteúdo, e partilhando o vosso feedback na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.
São as medidas para, no fundo, dar dimensão às empresas em Portugal? Não é tanto dar dimensão às empresas em geral, porque, quer dizer, nós gostamos muito de dizer estes números, que há 99% de PMEs, há 96% de microempresas. Esta realidade não é assim tão diferente do que se passa na generalidade dos países do sul da Europa e nem sequer é assim tão diferente do que se passa na maior parte dos países da Europa. Porque nós não devemos olhar precisamente para os números. O problema em Portugal é que nós temos... Para o peso do emprego. O problema fundamental em Portugal é que nós temos poucas empresas de grandes dimensões. Não é tanto o peso das muito pequenas. Haverá sempre muito pequenas empresas. Não é suposto um cabeleireiro ter 100 empregados. Nem um café de esquina. Oh, Pedro, agora sou eu. País agora sou da União eu. Europeia com a maior percentagem da força de trabalho em cabeleireiros esteticistas. Certo. Segundo país da Europa. Deixa-me lá acabar de falar agora. Portanto, o problema em Portugal não é tanto a quantidade de empresas muito pequenas ou a proporção de empresas muito pequenas, é relativamente à ausência de empresas de grandes dimensões. Nós comparamos, por exemplo, o PSI 20, as principais empresas cotadas na Bolsa Portuguesa, as principais empresas cotadas na Bolsa dinamarquesa. A Dinamarca não é conhecida por ser um país de grandes empresas, até que é conhecido ser uma economia com pequenas e médias empresas. No entanto, as empresas que estão cotadas nas bolsas... 6 ou 7 maiores empresas portuguesas. O Pedro não me quer deixar falar hoje. As 30 empresas que estão cotadas na Bolsa dinamarquesa têm para aí 15 empresas que são grandes players mundiais nos seus principais setores. Mundiais, players mundiais. Não são empresas de construção ou bancos nacionais, são empresas mundiais ou distribuição, empresas mundiais nos seus principais setores. Há uma parte deste programa do Governo que eu acho positiva. Há ali uma preocupação com as chamadas mid-caps, empresas. Nós temos empresas que já não são classificadas como pequenas e médias empresas, deixam de ter acesso a determinado tipo de apoios, mas que ainda não são empresas de grandes dimensões à escala mundial. E nós precisamos de ter a preocupação sobre como impedir que essas empresas deixem de querer ser grandes para continuarem a beneficiar dos apoios às PMEs. E isso é um desafio que eu acho que o Governo transmite, que percebe bem neste documento.